Eu louvo a Deus para a igreja hoje, né, tá abrindo a mente para trazer esse assunto para dentro da igreja, né? Que antigamente a igreja era muito fechada, achava que tudo era demônio. Não é verdade? Tudo era possessão, tudo era demônio, e hoje, graças a Deus, para a honra e a glória do Senhor, o Senhor abriu a mente, né? Tanto da liderança como nós mesmos, até de buscar conhecimento, porque também antigamente nós também pensávamos a mesma coisa, né? Mas para a honra e a glória do Senhor, Ele nos abriu a mente, amém? Amém. Aleluia. Vamos lá. Tá. Setembro Amarelo. A campanha brasileira que previne o suicídio. Desde 2015 foi o objetivo de conscientizar a população sobre a realidade do suicídio e mostrar que existe prevenção. Se nós cuidarmos, cada um de nós, hoje estamos aqui aprendendo. Às vezes você tem um amigo lá na escola que precisa ouvir e você não está sabendo, porque não quer dizer que a pessoa está pensando em suicídio, não quer dizer que ela está chorando, que ela está moada no canto, porque às vezes ela está rindo e brincando do teu lado. E você nem imagina o que está passando pela mente dela. Amém? É o símbolo, né? O lacinho amarelo é o símbolo da campanha. Eu vou pulando para poder ganhar tempo, né? Mas eu estou voltando para trás. Estou, né? Agora vai. A ideia é promover eventos, debates, discussões e atividades que alertam a sociedade sobre o tema que afeta pessoas de todas as idades, gêneros e origens. Não importa se tu és bem-sucedido na vida, não importa a tua idade, e nós mesmos, se olharmos os noticiários, tanto como crianças, pré-adolescentes, como adultos, como jovens, esses tempos aí atrás, eu acho que tinha 60 anos, um idoso tirou a vida. 60 anos. Então não tem idade para isso. Mas a gente precisa estar alerta, a gente precisa cuidar. Dia 10 de setembro é o Dia Mundial. Foi selecionado dia 10 de setembro, né? Esta data foi designada pela Organização Mundial de Saúde e pela Associação Internacional para a Prevenção do Suicídio, para chamar a atenção do mundo inteiro para promover a conscientização e prevenção contra o suicídio. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, as taxas de suicídio tiveram uma redução global de 36% entre 2000 a 2020. Mediterrâneo Oriental, e a diminuição foi de 17%. Depois que começou a haver a precaução, depois que começaram a orientar, começou a diminuir um pouco os índices de suicídio. A Europa, a redução foi de 47%. O Pacífico Ocidental, a diminuição foi de 49%. A América, o aumento foi de 17%. E a gente tem visto, irmãos, se a gente for olhar os noticiários, eu acho que essa semana, glória a Deus, essa semana, ou semana passada, teve um caso aqui na Redondeza, teve outro em Itajaí. Então, que a gente venha estar ligado, a gente venha estar se preocupando com isso, e cada um de nós possamos ser um agente para ajudar um ao outro, amém? Não precisa ser formado, basta nós conhecer o amor de Deus. Aleluia. Amém? O suicídio é um fenômeno complexo, iniciando por uma combinação de fatores individuais, relacionais, comunitários e sociais. Reconhecer os fatores de risco é vital para identificar a saúde, aqueles que podem estar em risco. Problemas de saúde mental, condições como depressão, transtorno bipolar, esquizofrenia, transtorno de ansiedade, transtorno de personalidade, entre outros, podem aumentar o risco de suicídio. Não precisa ter um transtorno para poder acontecer isso. A pessoa não precisa ser diagnosticada porque tem um transtorno mental que ela vai... Não. Porque tem pessoas que não têm transtorno nenhum, mas devido a um dia mal da vida dela, ela não teve o controle. Amém? Traumas e eventos estressantes. Traumas como abuso sexual, físico e emocional, perdas recentes como a morte de um ente querido ou eventos adversos na vida. Há 1 ano e poucos atrás, eu atendi uma mãe. Aleluia. Eu atendi uma... Faz eu rir, pastora.
Eu atendi uma mãe que ela estava com depressão e não queria mais viver porque ela perdeu o filho. Ela perdeu o filho e ela se sentia culpada. O problema não é ter perdido o filho, claro que é o problema. Mas o problema maior dela era se sentir culpada, porque a culpa leva a isso. O medo, a culpa leva a isso daí. Amém? Como a morte de adversos na vida, como divórcio ou desemprego, pode aumentar o risco. Histórico familiar, ter um histórico familiar de suicídio ou de tentativa de suicídio pode levar ao risco. Eu já tive na minha família casos de suicídio. Eu não conhecia Jesus na época, já faz muitos anos atrás, mas foi o medo e o desespero, porque se envolveu com drogas e acabou tirando a vida. É triste? É. Exposição anterior ao suicídio. Ter sido exposto ao suicídio ou tentativa de suicídio de outra pessoa, especialmente alguém próximo, pelo aumentar a vulnerabilidade. Uso abusivo de substâncias, como álcool, drogas, certos medicamentos podem aumentar o risco. Isolamento social. Você que conhece alguém que tinha um costume, um jovem, um amigo, que sempre era bem dado, vivia na turma, sempre bem social, e de repente se isolou. Cuida que isso daí é um dos sinais, alguma coisa tem de errado. Por que aquela pessoa está se isolando? Verdade. Amém? Isso tanto na família como em qualquer outro lugar. Sentimento de isolamento, solidão ou falta de suporte social pode aumentar a suscetibilidade ao suicídio. Doenças físicas crônicas e dor. Condições de saúde crônica como cardiovasculares, câncer, doenças neurológicas ou dor crônica podem levar ao risco somente associado à incapacidade ou redução da qualidade de vida. Muitas das vezes a pessoa fica preocupada, acha que não tem mais jeito, não tem mais solução e acaba adiantando a situação. Histórico de tentativas anteriores. Pessoas que já tentaram suicídio anteriormente estão em risco significativo maior de tentar novamente. Acesso a meios letais. Ter acesso a meios para realizar suicídio como armas de fogo ou certos medicamentos pode aumentar o risco. Ter discriminação e estigma. Indivíduos que enfrentam discriminação, seja por sua identidade de gênero, orientação sexual ou origem étnica, ou outra razão, pode ter o risco aumentado. Pessoa que não é aceita muitas das vezes na sociedade, tem aquela exclusão, ela pode se sentir assim: para que eu estou aqui? Eu não faço parte desse mundo. Eu acho que todos nós já passamos por momentos difíceis na nossa vida. Muitas das vezes a gente nem pensou em suicídio, mas em pensar assim: eu não faço parte dessa família, estou aqui na igreja, mas ninguém olha para mim, ninguém dá bola para mim, eu entro e saio, a mesma coisa que nada. Eu sento na mesa, está todo mundo brincando, todo mundo rindo, mas parece que eu não faço parte dessa família. Todos nós já passamos, às vezes, por algum pensamento assim. Amém? Problemas legais ou financeiros, que também é um dos graves situações. Acho que eu esqueci de fazer a dinâmica. Glória a Deus, mas eu vou fazer daqui a pouco. Problemas legais ou financeiros, ou legais graves, podem aumentar a sensação de desespero e levar o risco de suicídio. Amém? Vou fazer uma dinâmica agora, vou parar aqui. Vou parar, eu esqueci, mas eu sou uma bênção. Glória a Deus, vem cá, Calinho, me ajuda aqui. Dá um papelzinho só, vão abrir depois. Não abre. Um papelzinho para cada um. Aleluia. Glória a Deus. Eu sou uma bênção, irmão. Glória a Deus por isso. Aleluia. É mesmo. Uma bexiguinha para o irmão. Pode pegar ali, irmão. Umazinha para a pastora. Pode fazer. Dá uma para cada aí. Não pode abrir o papelzinho. Para encher? Não pode. Pode encher a bexiga. Bom. Aleluia.
Glória a Deus. Pode encher, pode encher. Não, cuida para não estourar, né? Mas pode encher. Enche a bexiga aí. Aleluia. Pode amarrar, pode amarrar. Pode amarrar. Estou vendo que tem gente que falta de fôlego aí para encher a bexiga. Isso é para a gente ver como é difícil a gente manter de pé. Pode amarrar. Deixa esse daí, né? Aleluia. Glória a Deus. Todo mundo já encheu? Amém? Todo mundo já encheu? Está enchendo? Todo mundo quando encher faz assim com o balão. Quero ver se está todo mundo com o balão cheio. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Eu também vou encher. Quero participar, né? Eu tenho que estar dentro. Falta folha. Tá fraco. Eu pedi. Por favor. Aleluia. Glória a Deus. Você tem a bexiga na mão, tá tudo cheinha? Cheinha? Vocês ganharam um papelzinho, né? Glória a Deus. Agora eu quero que todo mundo abra o papelzinho. Eu vou dar 15. Opa, a irmã lá não encheu ainda. Abra o papelzinho. Eu vou dar 15 segundos para responder. Quem sabe a resposta? Alguém sabe a resposta? Tem certeza ou pode ser? Tem que ter certeza. Eu não consigo. Não sabe? Ninguém sabe, então estoura o balão. Ei, esse balão significava a nossa vida. E se você tem um problema que você não sabe responder, não sabe resolver, terminar a vida, estourar o balão e resolver o problema? Não. Então, Deus sabe quantos fios de cabelo tem na minha cabeça. Deus sabe quantas estrelas tem no céu. Deus sabe quantos pregos, que não sei se foi prego que Noé usou para fazer usou lá na arca. Mas Deus sabe quantos foi. Deus sabe quantos grãos de areia tem na praia. Deus sabe quantas pessoas tem no mundo. Deus sabe tudo e Ele pode nos ajudar. Então, se você não sabe resolver o seu problema, peça ajuda. Peça ajuda, porque Deus sabe. Amém? Glória a Deus, aleluia. Deus sabe. Problemas financeiros, você não tem como resolver. Tirar a sua vida também não vai resolver o problema de quem você deve. Não vai resolver. Se você deve para mim, você tirar a sua vida, não vai resolver o problema. Porque eu não vou receber mesmo assim. Entenderam? Pode aumentar a sensação, tá? Pessoas com traços de personalidades mais impulsivos podem ter um risco elevado, pois podem agir sobre pensamentos suicidas, sem pensar nas consequências. Então, se você conhece alguém que é impossível, Impossível. isso aí. Você fica de olho. Ajuda. Ei, precisa disso mesmo? Conhece aquela pessoa que tem que comprar tudo? E tu acha que ela não precisa de nada, mas ela sempre está sempre gastando. Sempre achando que precisa, mas nunca é o suficiente. Nunca é o suficiente. Ela precisa se achar, ela precisa se encontrar. É Deus. E ela pode comprar tudo, ela pode ter o dinheiro que for, nunca vai ser o suficiente para ela. Entendeu? Experiências culturais ou religiosas. Em algumas culturas ou religiões,
O suicídio pode ser visto de maneira diferente, o que pode influenciar a percepção e o risco associado. Como eu falei no começo, existem religiões, existem igrejas que dizem que tudo é demônio. E a gente precisa cuidar disso, que nem tudo é. Porque se é, então está faltando autoridade da liderança de expulsar. Não é verdade? Se é demônio, a palavra do Senhor diz que a gente tem que colocar a mão e expulsar em nome de Jesus, tem que sair. Porque o Senhor diz que nós faríamos obras maiores do que Ele. Sinais de alerta que alguém está em perigo. Reconhecer os sinais de alerta de suicídio é fundamental para intervir precocemente e fornecer ajuda a alguém em crise. Embora a presença de um ou mais desses sinais não signifique necessariamente que a pessoa está pensando em suicídio, eles indicam que a pessoa precisa de atenção e compreensão e ajuda. Aleluia. O nosso pastor ele tem o costume de dizer que ninguém cai da noite para o dia. Ninguém se desvia da noite para o dia. Ninguém se suicida da noite para o dia, irmãos. Os pensamentos já estão vindo lá atrás. Verdade. Os pensamentos já foram. Expressões verbais de desespero. Frases como: eu gostaria de morrer, eu não aguento mais, as pessoas estariam melhor sem mim. Eu já pensei isso, irmãos. Eu já pensei. Ou, não vejo saída. Mas a única saída não é tirar a vida, porque não vai resolver. Isolamento social, evitar contato com amigos, familiares e colegas, retirando-se das atividades e isolando-se. Aquela pessoa que estava sempre em comunhão com a família, de repente ela não quer mais comunhão, ela não quer estar mais junto, tanto na escola, como no meio da igreja, como na família, em casa. É um alerta. É Deus. Mudanças de comportamento, comportamentos atípicos ou mudanças significativas na rotina, como negligenciar a higiene pessoal, dormir em excesso ou muito pouco, ou perder o interesse por atividades que eram prazerosas. Aquela pessoa que tinha prazer de fazer as coisas e não está tendo mais, é um alerta. É um alerta. Preparativos para o fim, organizar questões pendentes. Esse é interessante, irmãos. O pastor Elisandro pregou no domingo. Ninguém sabe o dia que vai morrer. Mas sempre a pessoa às vezes sente, né? Sai se despedindo um do outro, né? Sai se despedindo um do outro. Vai dizendo assim, eu vou deixar isso para ti, isso para o fulano. Então, são sinais. São sinais. Aleluia. Buscar por meios, procurar informações sobre métodos de suicídio ou adquirir meios para se machucar como armas ou medicamentos. Mudança de humor, flutuações extremas de humor, passando de muito triste para muito calmo ou vice-versa. Entenderam essa? A pessoa tem dia que está a 1000, no outro dia está 0. Alguma coisa tem de errado. Prezar que nós temos altos e baixos, dias bons e dias maus, mas sempre é bom nós estarmos em alerta. Expressões de sentimento de culpa ou vergonha. Sentimentos avassaladores de remorso, vergonha ou falha. Aqui eu quero falar sobre Saul. Primeiro suicídio na Bíblia foi Saul. Devido à guerra, ele perdeu, devido a tudo que aconteceu, o que ele disse? Pediu para o soldado dele lá matar ele, tirar a espada da cintura e matar ele, porque ele não queria passar por esse remorso, por essa vergonha. Aí o soldado não obedeceu, ele foi lá e ele mesmo se lançou sobre a espada. Por quê? Porque não queria passar por vergonha. Quem já teve vergonha aqui e se escondeu? Entendeu? Quem já teve vergonha e fez alguma atitude ou passou por algum medo e se escondeu? Então, se a gente está bem, tudo bem, estou com vergonha, me escondo. Adão se escondeu. Não se escondeu? Mas o Senhor chamou ele. Ele foi, mas ele se escondeu. Por quê? Porque ele teve vergonha. E a culpa, depois da vergonha vem a culpa.
Isso tudo são renoços que vai remoendo nós e vai dizendo assim, não, eu não sou mais digno de estar na presença do Senhor, eu não sou mais digno de estar no meio da minha família, eu não sou mais digno de ser filho da minha mãe, do meu pai, dos meus irmãos, não sou mais digno de ser irmão deles, e assim vem os pensamentos limitantes, tomando conta da nossa mente e do nosso coração. Amém? Sentimentos de ser um fardo. Quem já pensou que foi um fardo no meio da família? Expressar a crença de que está sobrecarregando os outros ou que é um fardo para os familiares e amigos. Tomada de decisões impulsivas, tomar decisões repetidas e impulsivas, como terminar um relacionamento ou desistir de um emprego sem uma razão clara. Comportamento autodestrutivo. Enganjar-se em comportamentos de risco sem preocupação com as consequências. Vou atravessar a rua sem olhar. Vou pegar o carro e sair que nem uma doida. Por que eu estou fazendo isso? Alguma coisa está por trás dessa ação. Alguma coisa está por trás dessa ação. Algum sentimento, alguma coisa está dentro de mim que está fazendo eu ter essa atitude. Eu não estou agindo com consciência, porque se eu estivesse agindo com consciência, eu sei que se eu pegar o meu carro e sair a 1000, eu vou atropelar, eu vou me machucar e vou quebrar o carro todo. É a verdade, entendeu? Sem preocupações com consequências, como o uso exclusivo de álcool, drogas, dirigir de forma imprudente ou entrar em confrontos físicos. Expressão de sentimento de desesperança. Sentir-se que a situação não vai melhorar ou que não há esperança para o futuro. Pessoa ansiosa, não tem mais esperança, já botou o resultado no fim e acha que o fim é o resultado para tudo, mas não resolveu o seu problema, estourar o balão. Você não teve a resposta do seu problema, você não resolveu tirar a vida, não vai resolver o problema. Não vai resolver o problema tirar a vida. Ansiedade aumentada, sentimentos intensos de ansiedade, agitação ou sentimentos de estar aprisionado. Quem já se sentiu aprisionado em alguma situação? Às vezes está aprisionado num relacionamento, às vezes está aprisionado numa religião, às vezes está aprisionado no meio de um trabalho. Quem já se sentiu aprisionado? E às vezes acha que não tem mais saída, não tem mais jeito na minha vida, porque ninguém me entende, ninguém me compreende. Estes são apenas alguns dos sinais de alerta potenciais. Cada pessoa é única e nem todos os que estão em risco de suicídio mostrarão esses sinais. No entanto, qualquer indicação de que alguém possa estar pensando em suicídio deve ser levado a sério. É fundamental falar com a pessoa, expressar preocupações e encorajá-la a buscar ajuda profissional. Mesmo que a pessoa não esteja pensando em suicídio, a expressão de preocupação e carinho pode fazer uma grande diferença para alguém em crise. O acolhimento. O acolhimento pode fazer uma grande diferença quando tem uma pessoa em crise. A Josi hoje de tarde está contando um testemunho através do evangelismo, querendo ou não foi um acolhimento, foi uma palavra que aquela pessoa ouviu e pôde tirar aquela pessoa da crise. Amém? A importância da comunicação. A comunicação aberta e empática é uma ferramenta poderosa na prevenção do suicídio. Abordar o tema com sensibilidade e sem julgamento pode proporcionar à pessoa em crise o espaço necessário para expressar seus sentimentos e buscar ajuda. Romper o silêncio. As pessoas que pensam em cometer o suicídio se sentem sozinhas em seus sentimentos. Ao abordar o assunto abertamente, pode romper o isolamento que elas podem estar sentindo. Romper o pensamento. Senão, muitas das vezes a gente tem medo de chegar e perguntar, a pessoa está bem desesperada, e perguntar se tu já pensaste em suicídio. Mas a gente tem que perguntar. Isso não vai fazer com que a pessoa vai se suicidar, não. Pelo contrário, isso vai fazer que ela vai se abrir. Ela vai ter coragem, porque muitas pessoas estão fechadas nesse momento e não querem
e acha que a única solução para ela é isso. Mas quando ela vê outra pessoa que toca no assunto e pergunta, deixa eu pensar em suicídio, tu vê uma pessoa com depressão, triste, calada, tentando fazer um monte de loucura. Tu olhar para ela e dizer, deixa eu pensar em suicídio? É uma pergunta que tu está fazendo, tu não está dizendo que ela vai se... Não, é uma pergunta. E ela vai dizer, poxa, eu já pensei, eu tenho pensado. Aí você acolhe. Porque não vai adiantar nós pegar e dizer assim, não, tem pessoas que viveram coisas mais piores que tu. Não, isso vai passar. Isso não são palavras de uma pessoa que já tá ali, naquela situação. Ela não quer ouvir isso daí, ela quer ser acolhida. Sem julgamento, sem querer romper, sem nada. A validação dos sentimentos. A empatia permite que a pessoa se sinta ouvida e compreendida. Validar seus sentimentos significa reconhecer sua dor, feminizá-la ou descartá-la. Entenderam? Então, se eu tiver empatia, eu permitir que a pessoa seja ouvida, aquela pessoa ela vai se sentir realmente compreendida. Ela vai ser reconhecida e a sua dor não vai ser descartada, porque muitas das vezes eu já passei por isso, irmão. Eu já disse que nada. Você é bobo, rapaz. Tu é um rapaz novo, bonito, forte, vai trabalhar, vai viver a vida. Quem já falou isso para alguém? Eu já falei. Mas não é isso que ela quer ouvir. Isso ela já sabe que ela é. Mas ela já passou por tantas lutas, naquele momento ela não está mais acreditando nela. Ela não está mais acreditando. Então o que ela quer? Não, Decai, eu acredito em ti. Nós temos que acolher. Eu acredito em ti, Decai, eu vou te ajudar, tu sozinho, tu não está sozinha. Eu te ajudo. Aleluia. Crie espaço para expressão. Uma abordagem empática encoraja a pessoa a compartilhar seus pensamentos e sentimentos, permitindo-lhes processar suas emoções. Reduz a estigma. Abordar o assunto do suicídio de maneira não julgadora ajuda a quebrar a estigma associada à saúde mental e ao suicídio, incentivando mais pessoas a falar sobre o sentimento e buscar ajuda. Quem já conversou com alguém que estava com pensamento suicida? É difícil, porque para a gente que às vezes não está preparado na hora, a gente não tem palavra para falar. E às vezes a gente, quando não tem palavra para falar, é como eu já falei, que nada, rapaz, tu jovem, bonito, vai trabalhar, não deu certo, a vida continua. Mas não é isso que a pessoa quer, porque naquele momento quem está se sentindo mal é ela. É ela que está se sentindo mal. Oferecer outras perspectivas. Uma conversa pode ajudar as pessoas a ver que há outras opções disponíveis, além do suicídio, como a do balão. Pode fornecer a oportunidade de considerar diferentes perspectivas ou soluções para seus problemas. Ela está olhando só ali, naquele momento. Mas nós que estamos de fora, muitas das vezes podemos olhar e mostrar para ela a realidade. Com empatia, sem julgamento. Com empatia, sem julgamento. Conexão com recursos. Através da comunicação, você pode encaminhar a pessoa para um profissional ou serviços de apoio que possam ajudar. Estabelecer uma rede de apoio ao expressar preocupações e estar disposto a ouvir. Você pode ajudar a estabelecer ou reforçar uma rede de apoio para a pessoa em crise. Isso não é simplesmente um profissional, irmãos. Todos nós podemos. Você jovem, sabe de alguém que está em crise, procura os líderes, conversa com eles, olha, eu conheço assim, tem um irmão que está pensando isso. Conversa com eles, dá uma direção, traz um apoio, faz um grupo de apoio para que aquela pessoa venha se turmar novamente, venha se incluir novamente a sociedade. Aleluia. Aleluia. Verdade, meu Deus. Prevenir a impulsividade. O suicídio é, por vezes, um ato impulsivo. Uma conversa oportuna pode interromper o ímpeto
em proporcionar tempo para a pessoa reconsiderar. Quem já viu algum filme ou alguma situação que a pessoa está lá em cima de um prédio querendo se suicidar e chegou o bombeiro ou o policial lá e começaram a dialogar, a conversar, e ali ela começou a pensar, a refletir e voltou e saiu do desespero. Faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Uma boa conversa, um bom ouvido. A comunicação empática é aberta, pode ser uma ponte vital para a compreensão, o apoio e a intervenção proporcionado à esperança e conexão em momentos de profundo desespero. Dicas valiosas de como abordar alguém que esteja pensando em suicídio. Pergunte diretamente sobre seus sentimentos. E se está pensando em suicídio, perguntar diretamente pode ser assustador, mas é essencial e não aumenta o risco. Não aumenta o risco. Não aumenta. Pelo contrário, vai fazer com que ela vai refletir e tem alguém se importando com a vida dela. Tem alguém se importando com a vida dela. Porque naquele momento ali ela acha que ninguém mais se importa, que ela não é amada por mais ninguém. Mas se você pergunta, você está pensando em suicídio? Vai dizer, poxa, tem alguém se preocupando comigo. Tem alguém se preocupando comigo. Aleluia. Ouça ativamente, evitando interrupções ou tentativas de oferecer soluções rápidas. Porque às vezes a gente interrompe, né? Meu Deus, a pessoa está falando, eu sou uma besta, irmãos. A sanguínea aqui é uma besta. É uma bênção. Às vezes a pessoa está falando, a gente já corta na metade da conversa. E a pessoa não conseguiu se abrir e você não conseguiu ajudar ela. Pelo contrário, deixou pior ainda. Porque a gente quer solucionar o problema dela, mas ela precisa se autoconhecer. E não vai ser se autoconhecer eu falando para ela o que ela tem que fazer. Não, ela tem que olhar para dentro dela. A Bíblia diz o quê? Examina o homem a si mesmo. Autoconhecimento. Evite julgamento ou declarações que possam parecer minimizadoras, como isso vai passar, ou outras pessoas tiveram problemas piores. Quem já falou isso? Eu já falei, irmãos. Verdade. Ah, que isso, irmãos? Olha aí a vida que tu tem, não te falta nada. Não falta nada para ti, tens tudo. Nem trabalhar, não trabalha ainda, tá reclamando o quê? A gente que é pai, que é mãe, a gente às vezes diz assim, ó, poxa, eu trabalho desde não sei quanto, não tive o que tu teve, tá reclamando o quê? Isso são falas que a gente fala, mas a gente não está sabendo o sentimento que está dentro da pessoa. Mantenha-se calmo e centrado, embora seja natural sentir-se ansioso ou assustado. É triste, irmãos, quando tu está numa sessão de terapia, a pessoa chega toda marcada de autolesão. É triste. E a gente precisa ter controle. E a sanguínea não é fácil. Não é fácil. Mas a gente precisa ter controle. Principalmente com o profissional. Mas vocês podem ser um agente ajudando o outro. Na escola, no trabalho, aonde quer que estiver. Até mesmo na igreja. Porque às vezes a gente não sabe na igreja. Quantas vezes, há muito tempo atrás, que eu cheguei na igreja que só Jesus. Só Jesus. Entrava e saía e ainda dizia assim, poxa, ninguém me abraçou, ninguém me cumprimentou, nem na igreja não sou mais bem vista. Uma vez eu falei isso para a pastora. Estava passando umas crises. E eu disse para a pastora, nem na igreja não sou mais bem vista. Porque eu saio, entro e saio e ninguém me cumprimenta. Verdade, irmão, são crises que a gente passa. Mas para a honra e a glória do Senhor, eu me abri. A gente tem que ter um amigo. A gente tem que ter alguém de confiança. Ah, mas eu vou contar para uma pessoa, Ei, ore a Deus. Peça a direção do Senhor para quem tu pode abrir o teu coração. Amém? E vamos para nós pedir para que o Senhor venha nos dar discernimento e sabedoria. E o Senhor venha revelar o coração da sua igreja. Amém? Deus revela, irmãos. Aleluia. Sentir-se ansioso ou assustado é essencial. Manter a calma para apoiar efetivamente a pessoa em crise. Encoraja a buscar por ajuda profissional. Se a pessoa estiver em perigo imediato, não a deixe sozinha e procure ajuda de emergência.
Resiliência e estratégia de enfrentamento. Lidar com os desafios emocionais e adversidades requer uma combinação de resiliência, autoconsciência e ferramentas práticas. Lembrando que todos são diferentes e o que funciona para um pode não ser eficaz para outra. Um momento de crise aguda é essencial procurar ajuda imediata, seja de profissionais de saúde, linhas de apoio de emergência ou instituições de apoio. Reconhecimento e aceitação. Reconhecer e aceitar seus sentimentos sem julgamento é o primeiro passo. Permita-se sentir-se sem repressão. Mas lembre-se de que sentimentos são temporários e não definem sua identidade. Ao mesmo tempo que eu estou pensando uma coisa, daqui a pouco eu estou pensando outra. Isso não vai definir a minha identidade. Para isso nós precisamos estar firmados quem nós somos de verdade. Nós somos filhos, nós somos amados, nós somos preciosos. Amém? Respiração profunda e técnicas de relaxamentos. Quando estiver se sentindo ansioso ou estressado, tente técnicas de respiração profunda, meditação ou visualização para acalmar a mente e o corpo. Alguém sabe fazer a respiração? Não? Ó. Deixa eu respirar primeiro. Puxa, ó. Conta até 4, segura, conta até 3, solta até 6. Isso vai fazer tu relaxar e o teu cérebro oxigenar. Amém? Conta até 4, segura até 3, solta até 6, lentamente. Isso vai fazer com que você consiga oxigenar o seu cérebro e pensar com consciência, amém? Eu acho que não liga aquela linha. Escrever seus pensamentos e sentimentos vai ter uma terapia, irmãos. Quem não gosta de fazer terapia e falar com o terapeuta, isso aqui se chama terapia escrita. Escrever teus sentimentos no papel. Isso é uma terapia. Bota todos os teus sentimentos. Pode ser raiva, pode ser ódio. Bota tudo, escreve tudo. No momento de raiva você escreve tudo. E depois você lê e reflete. Depois você lê e reflete. Lê quantas vezes quiser e reflete quantas vezes quiser. E daí você vai ver que o seu pensamento está totalmente fora daquilo que você é realmente. Isso é uma terapia escrita. Você que não gosta de conversar com o terapeuta, faça. Daí você vai ter autorreflexão e claridade daquilo que você está pensando, dos seus pensamentos. Dos seus pensamentos, porque às vezes a gente pensa coisa que só Jesus. Ainda bem, pela graça e misericórdia do Senhor, que o inimigo não escuta o nosso pensamento. Porque senão nós estávamos lascados, irmãos. Mas o Senhor, Ele esquadrilha os nossos pensamentos. Ele conhece o nosso íntimo, o nosso profundo. Ele nos sonda. E Ele sabe o que nós pensamos. Olha como Ele é misericordioso. Porque Ele não deu esse poder para o inimigo. Olha como Jesus é misericordioso. Fale sobre isso. Converse com alguém de confiança. Seja amigo, membro da família, líder espiritual ou terapeuta. Pode proporcionar um alívio e a gente vai enxergar diferente. Como diz a pastora, estás fazendo uma tempestade no copo d'água às vezes, né? Mas a gente não pode falar isso com uma pessoa que já está na tempestade, né? Mas a gente ouve com empatia, escuta verdadeiramente e a gente tenta, porque às vezes a pessoa só quer ser ouvida. Ela não quer falar, não quer que a gente fale nada. Ela só quer que a gente tenha um ouvido ali para ouvir ela. Como se diz, sessão de descarrego. Não tem aquele momento que tu está naqueles dias que chegou alguém ali que chutou o balde? A pessoa não tinha nada a ver com isso? Pô, mas deu um alívio para ti. Por isso que muitas pessoas pagam o terapeuta para isso. Porque não tem coragem, às vezes, de falar para a pessoa e não arrumar confusão, vai lá e falar para a terapeuta, e está tudo bem.
Então, tudo bem, o importante é que ela saiu leve dali. Deixou o peso e a terapeuta trouxe ela para a consciência. E nunca é sobre o outro, é sempre sobre nós. Entendeu? Nunca é sobre o outro. A irmã me olhou com cara feia, nunca é sobre ela, é sobre mim. Por que eu me importei dela me olhar com cara feia? Por acaso eu devo alguma coisa para ela? Nunca é sobre ela, é sempre sobre mim. Entendeu? Aleluia. Estabelecer rotinas, manter uma rotina diária para fortalecer a estrutura e um senso de normalidade durante tempos super. Exercício físico, atividade física libera endorfinas, que são neurotransmissores que produzem sensações de bem-estar. Mesmo em uma curta caminhada pode ser benéfica. Então você está estressado, vai correr. Caminhar não vai resolver. Corre. Pega a bicicleta, pedala, corre. Toma um banho de água fria. Vai tirar o estresse também, vai abaixar. Isso é certo, irmão. É real, entendeu? Está um pouco ansioso? Caminhar vai resolver. Você não pode correr, mas caminha, sai. Porque se você está ansioso, se você ficar num lugar parado, fechado, você vai ficar mais ansioso ainda, porque você não vai ter domínio dos seus pensamentos. Entenderam? Evite substâncias nocivas. Limitar ou evitar álcool, cafeína e açúcar pode ajudar a manter o equilíbrio emocional. Evitar açúcar. Quem é aqui que quando está a 1000, a primeira coisa que vai comer é um chocolate? Resolveu comer o chocolate? Só enganamos o nosso cérebro. Não resolveu nada. Pelo contrário, aumentou a nossa glicose e fez mal para a nossa saúde. Não resolveu nada. Aleluia. Pode ajudar, irmã. Já que essa substância pode agravar a ansiedade e perturbar o sono. Defina limites. Aprenda a dizer não. Isso é muito importante, aprender a dizer não. O próprio Deus disse não já, hein? Não lembro aqui agora a passagem, mas os pastores universitários estão aí, depois eles podem falar. E defina limites claros para proteger sua saúde mental e emocional. Por que nós precisamos aprender a dizer não, irmãos? Porque nós muitas das vezes nos cansamos, ficamos exaustos porque nós não dizemos não. Um exemplo bem curto. Eu tenho um resultado, tenho uma meta para alcançar no dia de hoje. A irmã Nai, glória a Deus por isso, ela pediu algo para mim. E eu não sei dizer não. E eu fico ali me relutando, digo, ai meu Deus, se eu disser não, o que ela vai pensar de mim? Ela não vai mais ser minha amiga, ela não vai mais isso, ela não vai mais aquilo, não vai ter um monte de pensamento. E eu vou dar o sim para ela. Para quem veio não? Para mim. Aí o meu resultado naquele dia eu não vou alcançar. Agora, se é o caso que tá tudo bem, eu sempre uso assim, ó. A Nai me convidou para tomar um café. Tomar um café é muito bom. Mas eu coloco na balança e vejo para mim, naquele dia, se o sim que eu der para ela para tomar um café, que para mim também vai ser bom, porque a gente tem que dizer não às vezes para as coisas boas para a gente também. Não vai depois me deixar frustrada, porque a intenção do coração dela, a meta dela, a vontade dela é tomar um café, seja comigo, seja com o outro, seja sozinha. Ela quer ir na cafeteria e tomar um café. Isso é o resultado que ela quer para aquele dia. Mas eu estou atolada de coisa para fazer. E eu aceito tomar o café dela. E ela está lá falando um monte de coisa. E eu digo, meu Deus, essa mulher não para de falar mais. O que eu estou fazendo aqui, Jesus? Meu Deus do céu, ela não cala mais a boca. Tanta coisa que eu tenho para fazer. Vou me atrasar, vou isso, vou aquilo. Ela chegou em casa, botou os pezinhos para cima e disse, que café gostoso e delicioso. Eu cheguei em casa, toda cheia de coisa para fazer. O marido reclamando porque eu não dei conta das minhas coisas. Os filhos reclamando uma coisa e de outra. Acabei me estressando, me frustrando com o resultado que tive no final do dia. Só por causa de um sim que eu dei.
Aprenda a dizer não. Coloque na balança. Veja, tem necessidade de dizer sim? Vai. É o resultado que você quer? Vai alcançar aquilo que você quer? Então vai. Foco no presente. Práticas como atenção plena podem ajudar a manter o foco no momento presente, reduzindo a remunição sobre o passado ou a preocupação com o futuro. Reenquadramento cognitivo. Desafie pensamentos negativos e tente reenquadrá-las de uma maneira mais positiva ou realista. DQC. É uma técnica terapêutica que é duvidar e questionar todo pensamento negativo a seu respeito. Não ao respeito do teu irmão. Eu não vou conseguir. Por que eu não vou conseguir? Aí eu olho para o irmão Silas conseguiu. Por que eu não vou conseguir? O que ele fez para conseguir que eu não fiz? Está aqui, ó. A resposta está tudo dentro de mim. Autoconhecimento. Duvidar e questionar todo pensamento negativo a seu respeito. Desenvolver uma mentalidade de crescimento. Veja desafios e adversidade como oportunidade de crescimento e aprendizagem, em vez de obstáculos e intransponíveis. O que você aprendeu com o seu erro? Nós erramos? É para nós amadurecer. Quem é que amadureceu aqui no momento de festa? No momento de alegria? Ninguém amadurece. A gente amadurece nos erros, que a gente olha e diz, meu Deus, o que eu preciso mudar aqui para não fazer de novo? Por isso que a própria Bíblia diz que é mais vantajoso, é melhor estar na casa de luto do que onde tem festa, porque onde está ali eu estou analisando o que eu estou fazendo de certo, o que eu estou fazendo de errado e o que eu preciso melhorar. Aleluia. Aleluia. Os nossos erros não é para nos parar, irmãos. Nós precisamos entender isso. Os nossos erros não é para nos parar. Os nossos erros é para nos trazer para a consciência e ver o que nós podemos mudar e ser melhor. Ninguém é perfeito aqui. Se nós for esperar ser perfeito, meu Deus, então a gente nunca vai fazer nada e a gente nunca vai ser nada na vida. Porque a gente nunca vai chegar à perfeição. Perfeição só Jesus. Busque suporte profissional. Se você se sentir sobrecarregado, pode ser útil consultar um terapeuta, um conselheiro espiritual para obter apoio e orientação especializados. Pratique a autocompaixão. Olhe para você da mesma forma que você olha para o seu irmão. Se você tem autocompaixão com ele, por que você não tem para você? Se olha no espelho e se perdoa, se aceite. Por que é tão fácil a gente perdoar o outro e não é fácil nos perdoar? Pratique isso, irmãos. É uma prática. Seja gentil consigo mesmo, reconhecendo que todos enfrentam desafios e cometem erros. Trata-se com a mesma bondade e compreensão que você oferecia a um amigo. Ah, vem cá, eu te entendo. E por que você não te entende? Então vem cá, Calil, eu te entendo. Vem cá, pode falar para mim. E por que eu não me entendo? Por que é tão fácil entender ele? Por que eu sou tão dura comigo mesmo? Por que a gente é tão duro conosco mesmo? Por que a gente quer buscar uma imperfeição que não existe na gente e a gente perdoa o outro tão fácil? Estabeleça pequenas metas. Em vez de se sentir sobrecarregado pelo quadro geral, divida as tarefas em pequenos passos e comemore pequenas vitórias ao longo do caminho. A gratidão. Aos poucos, comemore. Comemore. Você acha que não, eu não tenho refrigerante para tomar hoje, obrigado, você tem um copo de água, porque tem gente que nem um copo de água não tem. Seja grato. Conecte-se com a natureza. Passar um tempo ao ar livre e na natureza pode ter um efeito calmante e rejuvenescedor. Quem já passou um dia maravilhoso na natureza e disse que coisa linda e maravilhosa? Que dia gostoso. Até o ar que a gente respira é melhor. Por quê? Porque foi tudo Deus que fez. É tudo natural. O homem não botou a mão. O homem não botou a mão, é tudo natural. Aleluia.
Desenvolva habilidades de enfrentamento. Isso pode incluir práticas como momento de meditação e intimidade com Deus, visualizando afirmações positivas e técnicas de relaxamento. Irmãos, a afirmação positiva é muito bom, mas você tem que crer. Você tem que crer que você é filho, você tem que crer na palavra, porque se nós não crermos na palavra e não ter a certeza que nós somos filhos, nós não temos a certeza que nós somos herdeiros. Não adianta simplesmente a pessoa querer botar de goela abaixo em nós e nós não cremos. Mas a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Nós não podemos cessar de falar. Mitos e verdades sobre suicídio. Existem mitos sobre suicídios que limitam a compreensão correta da situação, além de impedir a busca para ajuda ou intervenção apropriada. Mito: falar sobre suicídio pode colocar a ideia na mente de alguém? A realidade não é essa, irmãos. Discutir o suicídio de maneira aberta e compassiva pode, na verdade, ser uma das maneiras mais eficazes de preveni-lo. Pode dar a alguém a oportunidade de se expressar e buscar ajuda. Outro mito: aqueles que falam sobre suicídio não farão de verdade. A realidade é a grande maioria das pessoas que cometem suicídio comunicam de alguma forma sua intenção de fazê-lo. Sempre se deve levar a sério quando alguém fala sobre suicídio ou mostra sinais de desespero. Mito: somente pessoas com transtornos mentais cometem suicídio. Não é realidade. A realidade é que muitos suicídios estão associados às condições de saúde mentais. Mas nem todos que morrem por suicídio têm um diagnóstico de saúde mental. Muitos fatores, inclusive crises situacionais e estresse, influenciam alguém a cometer o suicídio. Mito: se alguém realmente quiser cometer suicídio, nada impedirá. A realidade não é essa. Muitos suicídios podem ser prevenidos. O apoio à intervenção adequada para ajudar a pessoa a encontrar outras soluções para seus problemas ou formas de lidar com a dor. Nós acolhermos, irmãos, a empatia, o acolhimento, nós ouvir, ter uma escuta boa, pode prevenir verdadeiramente o suicídio de uma pessoa. Mitos: pessoas suicidas são apenas aquelas que estão visivelmente tristes ou depressivas. Não sei se vocês viram esses dias na internet um videozinho de uma moça, de uma jovem, que passou 6 meses antes do suicídio. Ela estava brincando, jogando vôlei numa festa. Depois de 3 meses, ela também lá fazendo festa com todo mundo. Depois 2 meses, depois 1 mês, depois véspera do suicídio dela, ela estava tomando café com amigas. E no outro dia ela se suicidou. Então não quer dizer que a pessoa está deprimida, ela está pensando em suicídio. Não quer dizer que a pessoa está feliz da vida demonstrando, porque é muito fácil nós mostrar uma máscara. Mas como dizia o pastor de um filme, que à meia-noite a máscara cai. Só o travesseiro sabe verdadeiramente o que se passa pela nossa cabeça muitas das vezes e o nosso Deus. Eu vou pular alguns mitos, tá, irmãos? Para ganhar tempo. Apenas especialista pode ajudar alguém que está pensando em suicídio. Não. Realidade: enquanto profissionais treinados são essenciais no tratamento de problemas, qualquer pessoa pode fazer a diferença ao ouvir e mostrar que se importa, encorajando a pessoa a procurar ajuda profissional. Tanto profissional como de uma liderança, irmão. A pessoa que realmente tem um conhecimento melhor espiritualmente. Estes são apenas alguns dos mitos, muitos mitos associados ao suicídio. Desmificar essas noções erradas é vital para criar ambientes de comunicação que entendam a responder eficazmente às pessoas em crise. É importante destacar que a prevenção do suicídio requer identificação dos fatos de risco e intervenção precoce por parte de profissionais de saúde, familiares e amigos. Todos nós podemos
cuidar, reforçando pontos importantes. Quando um familiar ou amigo identifica esses fatores de risco para o suicídio, é importante agir prontamente para ajudar a pessoa em questão. Oferecer apoio emocional, mostrar apoio e compreensão, reforçando o que a pessoa não está sozinha. Mostre-se disponível para ajudar e mostrar seu apoio emocional durante esse momento difícil. Encoraje a busca de ajuda profissional. Incentivo a pessoa a buscar ajuda profissional de saúde mental, como psicólogo, psiquiatra ou terapeuta. Explique a importância de receber apoio especializado para lidar com os fatores de risco identificados. Há muito tempo a gente pensava que psiquiatra era só para doido. Eu pensava isso, irmãos. Mas não é. Não é só para doido. É eles que podem passar o medicamento se for necessário. Porque psicólogo e terapeuta não passam medicamentos controlados. Apoio especificado para lidar com os fatores de risco identificados. Ajude na busca de recursos, fornece informações sobre serviços de apoio disponíveis, como linhas de apoio telefônicos, grupos de apoio ou organização especializada em saúde mental. Ajude uma pessoa a encontrar recursos adequados para a situação. Mantenha contato regular com a pessoa, demonstrando interesse genuíno e preocupação, que ela é amada. Que ela é amada, ela é uma escolhida, assim como nós também somos amados e escolhidos pelo Pai. Uma outra hora nós também passamos por essa situação, mas o Senhor nos encontrou. Não foi nós que encontramos Ele. Não, Ele nos encontrou, né? Glória a Deus. Aleluia. Mantenha-se em contato regular, demonstrando interesse genuíno e preocupação contínua. Isso pode ajudar a pessoa a se sentir reconfortada e lembrada de que as pessoas que se importam com ela. Não deixe a pessoa sozinha. Se houver preocupação imediata com a segurança da pessoa, não deixe uma pessoa sozinha. Procure ajuda profissional imediatamente ou entre em contato com o serviço de emergência, como o número de emergencial local. Versículos bíblicos. Conforto da alma. Salmo 38, 18. Perto está o Senhor dos que têm um coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Jeremias. Quando você está com pensamento ruim. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Filipenses 4,13. Posso todas as coisas daquele que me fortalece. Muitas das vezes a gente vê esse versículo, muitas das vezes a gente pensa que a pessoa está escalando uma montanha, andando de skate, surfando. Não posso ter uma vida de abundância, mas posso ter uma vida de escassez. Posso ter os momentos bons e os momentos ruins, mas eu tenho a certeza que o Senhor que me fortalece. É Ele que me ajuda. Salmo 46. Deus é o nosso refúgio, nossa fortaleza. Socorro bem presente na hora da angústia. Portanto, não temerei ainda que a terra se mude. E ainda que os montes se transportem no meio dos mares. Ainda que as águas rugem e perturbem, ainda que os montes se abalem pela braveza, há um rio cujas correntes se alegram, a cidade de Deus, os santuários da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela, não se abalará, Deus ajudará já ao romper do amanhã. Nada melhor do que um dia após o outro. Salmo 18, eu te amarei ao Senhor, fortaleza minha, o Senhor é o meu rochedo, o meu lugar forte, o meu libertador, o meu Deus, a minha fortaleza, em quem confio, o meu escudo, a força da minha salvação. Reflexão e mensagem final. O suicídio é prevenível e todos podem desempenhar um papel na prevenção. A importância de cuidar da saúde mental e buscar ajuda sem medo. A vida é preciosa e cada um de nós pode fazer a diferença. Diz que, se houver alguma necessidade, alguma emergência, 188. Centro de Valorização à Vida.
Procure ajuda espiritual. Eu vim para que tenham vida e tenham com abundância. Tem 2 casos na Bíblia que falam sobre Judas. Todo mundo conhece sobre Judas que aceitou 30 moedas, né? Mas ele se arrependeu. A palavra do Senhor diz que ele foi até. Por isso que a gente precisa saber para quem que a gente procura ajuda. A gente precisa procurar saber. Em Judas diz assim, ó. De manhã cedo, todos os chefes de sacerdotes e líderes religiosos do povo tomaram a decisão de condenar Jesus à morte. E, amarrando-o, levaram e entregaram a Pilatos, o governador. Quando Judas, que o havia traído, viu que Jesus fora condenado, foi tomado de remorso e devolveu aos chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos as 30 moedas de prata. Ele devolveu as moedas. Está lá em Mateus 27:3. E no 4 diz assim, ele disse: pequei, pois, traí sangue inocente. E eles retrucaram: que nos importa? A responsabilidade é sua. E ele ali saiu e se enforcou. Então Judas jogou o dinheiro dentro do templo e saindo foi e enforcou-se. Nós precisamos saber para quem nós pedimos ajuda. Nós precisamos saber para quem nós pedimos ajuda. Mas nós conhecemos Pedro também. Aleluia. E Pedro saiu, chorou amargamente, quando ele negou Jesus. E a graça e a misericórdia do Senhor o alcançou. Ele até achava de repente que não tinha mais jeito, não tinha mais solução para a vida dele quando ele negou Jesus. Mas Jesus, quando ressuscitou, a primeira coisa que ele disse: vai a Pedro. A misericórdia e a graça do Senhor alcançou. Então nós precisamos saber para quem nós pedimos ajuda. Porque Judas, ele se arrependeu quando ele viu que realmente Jesus era inocente e o sangue dele ali estava. Mas ele foi pedir ajuda para quem não devia. Para quem não poderia ajudar. Mas Pedro, ele se arrependeu. Então, Judas, ele levou a culpa junto com ele. O remorso e a culpa tomaram conta da vida dele. E muitas pessoas hoje não estão tirando a vida, não estão tendo força suficiente, porque estão deixando a culpa tomar conta, o remorso tomar conta do seu coração. A culpa. Mas o Senhor, ele já levou na cruz do Calvário. Ele está consumado. Ele já sabia que eu e você íamos errar. Ele já sabia que nós íamos falhar. Ele sabia que nós íamos negar Ele. Ele sabia. Ele sabe. Mas Ele só quer que nós verdadeiramente nos arrependemos. Ele só quer que verdadeiramente nós entregamos aos pés da cruz, choramos amargamente e mostramos que verdadeiramente houve um arrependimento na nossa vida. Aleluia. Porque Ele está de braços abertos para nos acolher. Ele disse: vinde, vós que estáis cansado e oprimido, que eu vos aliviarei. O seu fardo está pesado, a culpa está te pesando, está te sobrecarregando. Ele diz assim: ó, larga essa culpa, traz até a cruz. Traz até a cruz. Traz até a cruz, deixa aqui, me entrega, porque eu fico com isso. Foi o meu sangue que eu derramei. Foi o meu sangue, você já está perdoado. Aleluia. E nós não devemos deixar que o medo e a culpa venha tomar conta do nosso coração. E nós devemos verdadeiramente olhar para dentro de nós, sim. Mas aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. Se eu atendi uma pessoa e ela veio com sentimento de culpa e ela disse que não era mais digna de estar na presença do Senhor. E eu disse para ela assim: quem te falou isso? Nós estamos debaixo da graça. Eu disse: então quer dizer, tu queres dizer para mim então que o sacrifício de Jesus foi pouco? Tu queres dizer isso para mim? Que o sacrifício de Jesus foi pouco? Que o que tu fez passa do sacrifício de Jesus? Não.
confessa e deixa alcança a misericórdia. Não anula o sacrifício de Jesus na cruz. Não anula. E cada vez tu está confessando aqui, e o Espírito Santo de Deus faz presente na tua vida, e é tão real que tu estás aqui arrependida. Arrependida. Gerou remorso e arrependimento no teu coração. E tu confessaste. E aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. Só que, se você não estiver bem firme, confiando na palavra, crendo no que aqui está escrito, o inimigo vai te acusar. Ele vai dizer: epa, viste aquelas mensagens lá que tu aceitasse, que tu mandasse? Mas, se tu estás certa que tu és filha, vai dizer: verdade, traga para a consciência, com responsabilidade, verdade. Eu abri aquela brecha, mas eu confessei, eu me arrependi, eu entreguei na cruz, pedi perdão do Senhor, Ele me perdoou, Ele me lavou pelo sangue, o sangue do Cordeiro se lavado e remida, cai fora daqui, porque disso não me acusa mais. Ele nos dá poder e autoridade, mas para isso precisa haver confissão e arrependimento. Porque quando a gente não confessa, a gente fica com aquela máscara de santinho. A gente fica com aquela máscara de santinho. O que vão pensar de mim? Não, não. E o inimigo vem todos os dias bater na minha porta. Porque o Senhor diz que o pecado abre a porta todos os dias. Cabe nós a dominar. E a culpa vem. O desespero vem. Mas se você é filho, eu quero te convidar para te colocar de pé esta noite. Se você é filho, se você já teve algum pensamento de culpa, se você tem algum pensamento de remorso, se você já teve alguma situação, algum pensamento que te fez pensar: não, o que eu estou fazendo aqui? Eu não faço parte mais desse membro, não faço mais parte dessa família, é melhor eu morrer, é melhor que eu não existir. Se você está pensando assim, eu quero te dizer: então você acha que Jesus errou em te fazer? Pensa. Você acha que Jesus fez uma má escolha? Um mau projeto? Será? Será que foi Jesus que errou? Ou é o seu pensamento que está errado a você? Porque ele diz: não temas, eu sou contigo. Não te assombres, eu sou o teu Deus. Eu te sustento com a destra da tua justiça. É Ele. Ele diz: esforça-te e tenha bom ânimo, que eu te ajudo. Esforça-te e tenha bom ânimo. Não fica preso nessa culpa, devolva na cruz, entrega na cruz. Porque senão você não vai conseguir chegar longe. Judas, ele pediu ajuda para a pessoa errada. Ele até se arrependeu. Ele foi lá devolver as moedas. Ele se arrependeu. Ele viu que ele tinha entregado o sangue inocente de Jesus. Mas ele foi pedir ajuda para a pessoa errada. A importância de nós pedir ajuda para as pessoas certas, para a nossa liderança, aqueles que estão orando, buscando, aqueles que estão pagando um preço pela nossa vida. Aqueles que verdadeiramente entendem o amor de Deus, a misericórdia de Deus. E eles ali não ajudaram, ajuda, simplesmente disseram: te vira, que a culpa é sua, nós não temos nada com isso. Mas Pedro não. Pedro chorou amargamente. Pedro chorou amargamente, ele até achou por um momento que ele não era digno. Mas Jesus, que sonda o meu e o teu coração, que conhece o nosso íntimo, o nosso profundo, conhece o nosso deitar e o nosso levantar, Ele que conhece o amanhã, o que nós vamos fazer amanhã, Ele sabe. Ele sabia que Pedro ia negar Ele 3 vezes. Mas mesmo assim Ele não desistiu. Mesmo assim, o Senhor Jesus disse: vá, Pedro, diga que estou indo. Me encontrarei com Ele. E Ele diz para mim e para você esta noite, que nós possamos verdadeiramente nos analisar, nós possamos olhar para dentro de nós.
Se tivermos algum sentimento de culpa dentro de nós, que nós possamos rever e que possamos devolver na cruz. Porque a graça e a misericórdia do Senhor alcançou e a compaixão dele alcançou Pedro. E também vai nos alcançarmos. Basta nós verdadeiramente buscarmos ajuda nas pessoas que realmente possam nos ajudar. E principalmente no Senhor, que Ele está de braços abertos. Vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Que nós possamos verdadeiramente ser um instrumento, uma ferramenta nas mãos para ajudar outras pessoas. Que possamos verdadeiramente ser essa ferramenta. Pai, muito obrigado, Senhor, por este momento, Pai. Pai querido, Pai amado, aqui está jovem, Senhor. Pai querido, Pai amado, eu te peço, Senhor, Pai, assim como na minha mente, muitas das vezes, ó Pai, vem pensamentos, ó Pai, que não cabe a mim, Senhor. Mas, Pai querido, Pai amado, pela Tua graça e a Tua misericórdia, Senhor, eu trago a lembrança, ó Pai, aquilo que me dá esperança, ó Pai, que são as Tuas misericórdias, ó Pai, que me alcançam, que renova cada manhã, Senhor. Pai, que possamos, ó Pai, verdadeiramente ter uma mente transformada pela Tua palavra, Senhor. Possamos, Pai, ter pensamentos bons, ó Pai, tudo que é bom, tudo que é sadio, tudo que é pleno, toda a paz possa tomar conta do nosso pensamento, Senhor. E que possamos ter confiança em Ti, Senhor. Porque tudo começa na nossa identidade e termina na nossa identidade, Pai. Que possamos verdadeiramente vivermos, ó Pai, transparentes, ó Pai. Uma vida, Senhor, Pai, uma vida de humildade, Senhor, diante de Ti, Senhor. Pai, visita, Pai, cada família, Pai. Cada família aqui representada, cada lar aqui representado, ó Pai. Visita cada membro, Senhor, de cada família aqui, ó Pai. Pai, se houver alguém, Senhor, com algum pensamento, Pai, algum pensamento suicida, ó Pai. Pai, que a Tua graça e a Tua misericórdia, Senhor, venha alcançá-lo, ó Pai. Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, ó Pai, liberta, Senhor, transforma, ó Pai. E possamos, Senhor, a cada dia ser transformados por Ti, Senhor. Pai, assim eu oro e Te agradeço, Pai, em nome de Jesus, Pai.